Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje nós vamos para mais um episódio sobre jejum. E hoje nós vamos mudar um pouco a abordagem, porque nós vamos ler um texto que não fala especificamente do jejum, mas tem a ver com o princípio geral. Então, revisando um pouco do que a gente já falou, o jejum tem a ver com você não ceder àquela ideia de que algo material te controla. Você depende de algo material, você depende de comida, que você depende de bebida. Em última análise, que você depende do seu corpo, né? Ou que você é capaz de controlar, de suprir as suas próprias necessidades. Ao nos desligarmos, né, total ou parcialmente do alimento, a gente lembra que tudo de que necessitamos vem de Deus. E nós não nos lembramos apenas de uma forma assim espiritual, mas física também. Isso nos toca tão profundamente que a gente percebe o quanto a gente é frágil, o quanto a gente é passageiro, o quanto a gente é necessitado. Tá certo? Então, o abster-se de coisas que nós temos necessidades, mas para quê? Para realmente perceber o quanto somos dependentes daquele de quem provém as coisas de que temos necessidades, que é Deus. Bom, a nossa única necessidade, a nossa única dependência no dia a dia, na vida, não é apenas comida e bebida. Nós temos uma série de outras coisas. E algumas delas a gente se agarra, às vezes com tanto afinco, que a gente acaba se tornando realmente dependente dessas coisas. Para não dizer até viciados, né? Então, se a gente falar de um vício, tá? De uma substância entorpecente, como um fumo, como uma bebida, ninguém discordaria, né, de que é um ato de crescimento espiritual, de um exercício espiritual você se abster daquilo, né, daquilo do qual você é dependente ou que pode vir a causar uma certa dependência. Algumas dessas coisas, não necessariamente elas são pecaminosas em si, porque fazem parte do dia a dia, né? Há pessoas viciadas em trabalho, por exemplo. Ninguém vai dizer que trabalho é uma coisa ruim, né? Como há pessoas viciadas em sexo, como há pessoas viciadas em jogo. E há pessoas viciadas não só em substâncias narcóticas, mas também em comida, são glutões, em determinadas substâncias, como o açúcar, por exemplo. Tá? Então, assim, simplesmente tudo da criação a gente pode transformar num ídolo. E eu queria trazer um texto aqui, lá do Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 29 ao 30, que diz assim: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Enfim, essa passagem ela está basicamente falando do pecado sexual, tá? Mas, sem dúvida alguma, esse princípio pode ser aplicado a qualquer coisa realmente que te faça pecar. Cortar a mão quer dizer aquilo que você usa para pecar, e cortar o olho é aquilo que te leva, né, a desejar, a querer, a fazer aquilo. Como o jejum por si só já é um tipo de abstinência, nós gostaríamos de propor para essa semana, tá, para essa sexta-feira, que a gente fizesse um tipo diferente de jejum. A nossa abstinência não vai ser de comida, mas de algo que tem substituído de uma forma assim bastante intensa
o nosso tempo de qualidade com a família, com a palavra de Deus, com a oração, né? Tem minado relacionamentos, tem até mesmo levado a determinadas tentações ou tem poluído a nossa mente de uma forma ou de outra. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos eletrônicos em geral, né? Eu estou falando dos aparelhos que você possui que tem tela, né? Que estão conectados na internet ou em algum outro meio de difusão, né? Então, a nossa proposta para essa sexta é um jejum de internet e de televisão, tá? Bom, você vai dizer assim, mas eu trabalho, eu uso a internet no meu trabalho. Então, da mesma forma que a gente fez com a comida, tá? Algumas pessoas não podiam tirar totalmente. Elas tiraram aquilo que puderam abrir mão, como uma refeição apenas ou determinado alimento e assim por diante. Se você depende da internet no sentido profissional, então você vai se ater durante o dia apenas àquilo que é essencial para não prejudicar o seu trabalho. E você pode né, fazer esse jejum no período livre, né, no período que você está em casa. Então, naquele dia, ao invés de você chegar direto para a televisão ou direto para redes sociais, etc., você vai dedicar aquele tempo para uma leitura, para conversar com a sua esposa, com a sua família, com o seu marido, ou para tirar um tempo mesmo para orar, para ler a palavra de Deus, tá certo? E aqueles que puderem vão fazer isso o dia inteiro, tá? Na mesma medida que a gente propôs lá no dia do jejum de alimentos, das 24 horas, tá? Da 0 hora daquele dia até as 18. E às 18 horas a gente vai consagrar então o nosso jejum com oração, tá bom? Começando e terminando com oração, procurando ao máximo usar os tempos livres que isso vai proporcionar para a oração, lembrando que nós temos motivos graves pelos quais orar, a saber a situação do nosso país, né, na pandemia, a situação das nossas famílias com desemprego, com pessoas doentes, etc, etc. Tá bom, irmãos? Esta é a proposta. Se tem alguma coisa fazendo você tropeçar, arranca e lança de ti. Eu creio que você vai entender o quanto que mídias sociais e televisão te controlam, nos controlam, mais do que a gente gostaria ou gosta de admitir. E que isso sirva para que a gente seja mais vigilante também nessa área. Tá bom, gente? Essa é a proposta. Que Deus os abençoe.